Está no ar mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor, do Fisiculturismo News Online, e hoje nós temos um convidado muito especial. Nosso primeiro convidado internacional, direto da Europa, já fica o spoiler. Mas antes, apresento a vocês Guilherme, meu co-host, por favor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal. Primeiro convidado internacional, mas antes tem que apresentar diretamente de João Pessoa, que fica localizado também na Europa, né? Do lado da Finlândia. Ansioso para mais um episódio e realmente falar de Classic Physique é sempre bom, dando outro spoiler. E vamos que vamos. Isso aí. Então, como eu já dei a dica, direto da Europa, Portugal, e agora vai ser para finalizar clássico. Estamos falando então de PH Clássico, né? Um dos atletas que particularmente eu sei também que também o Gui gosta muito do físico. Ele é uma das linhas que eu mais curto na categoria. Tá ali há 10 semanas de competir no Brasil. E, por favor, irmão, se apresenta, fala um pouco sobre você, do que você está vivendo atualmente. Se apresenta aí pra galera. Salve família, primeiramente, aí muito obrigado, Vitor e Guilherme, aí, pelo convite do Pumpingcast. Eu acho que esse trabalho de vocês aí agrega muito, né, para o nosso esporte que é o bodybuilding, espalhar a palavra e o conhecimento dos atletas aí, episódio a episódio, isso é muito bom, cara. Inclusive, eu já falei, eu vi o episódio do Lucas Garcia e é muito interessante, né, para os atletas mesmo terem esse tipo de conteúdo para poder consumir. Mas olha, você falou atleta internacional, mas eu sou pé vermelho, irmão. Eu tô vivendo aqui fora tem 4 anos, Sim. mas eu sou do Paraná, Curitiba, que é onde vai ser a minha próxima competição também, que nesse momento eu estou há 10 semanas dessa competição. E como eu já disse, eu estou há 4 anos aqui em Portugal. Eu vim para cá logo após ter me tornado profissional em 2019. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a pandemia. Um mês depois Nossa, começou a pandemia. que time, né? E foi uma época meio trash da nossa vida, mas há males que vem para bem. Mas foi uma época em que a gente colocou o pé no chão e estudou, né? Aqui em Portugal, fizemos o nosso estudo, íamos a pé todos os dias para o nosso colégio ali. E estudamos durante um ano, fizemos o estágio. E quando começou a voltar a vida das pessoas ao normal, a gente já estava pronto para o mercado de trabalho. E hoje, sendo atleta profissional, eu também atuo como personal trainer, no mesmo ginásio que eu faço os meus treinos todos os dias. Boa, da hora demais. E é isso aí, antes que a gente prolongue aqui no bastidores, a gente já tava batendo um papo. Mas apresenta pra gente um pouco o tema, Gui, do que vai ser o debate de hoje. Falar de Classic Physique nunca é demais, né, pessoal? Realmente é um tema que a gente vem batendo bastante porque é a categoria do momento, é uma das responsáveis por resgatar a popularidade do bodybuilding. E aproveitando que o PH tá aqui, atleta de peso do Brasil, a gente vai destrinchar um pouco mais, além de falar sobre as projeções dele, nós vamos destrinchar um pouco mais a categoria, umas possíveis mudanças, sobre como a Classic é responsável por trazer um outro público para o esporte e vamos que vamos. Isso aí, né? Então, a gente tá falando de uma categoria recente, né? A gente tá falando de 6 anos, né? No Olímpia. Então, 7 anos de Olímpia. Então, realmente é algo recente. E de imediato, né? E principalmente a gente vê agora, né? Principalmente os efeitos da Classic Physique no bodybuilding. E a gente estava conversando aqui que realmente a Classic, ela praticamente salvou a popularidade do bodybuilding, né? E teriam pessoas que diriam até que salvou o bodybuilding, né? Pelo caminho que ela estava andando. E para começar, trazer essa pergunta pro PH, que ele é a melhor pessoa para falar disso, né? Eu e o Gui, a gente só especula, né? Mas quem vai poder dizer a realidade é. PH, para você, qual que é a importância da Classic Physique pro bodybuilding como a gente conhece atualmente? E você, estando dentro dessa categoria, para você, o quão bom é estar numa categoria que você não precisa, tipo assim, ser gigantesco? Para você, qual que é a sua opinião? Então, a Classic ela começou em 2016, né? Na época, em março de 2016, foi quando eu competi pela primeira vez. E naquele Olímpia daquele ano, onde o Danny Hester foi o primeiro Classic Olímpia, foi o primeiro Olímpia que eu assisti na minha vida. Então,
a Classic, ela começou junto com a minha carreira como atleta. Então eu não cheguei a ter aquela preocupação do tipo, poxa, eu vou ter que ir para Open, entendeu? E com a altura que eu tenho na Open, eu teria que ser um atleta competitivo com pelo menos 120 quilos na categoria Nossa. amadora, entendeu? Na Seria categoria mais ou menos o amadora, que o. né? Seria mais ou menos o que o Alan Bonadman passa, né? O cara também muito alto. E, mano, muito difícil preencher o frame, né? É muito difícil. E, cara, falam que atleta mais alto é mais difícil para preencher. Tem essa alcunha, mas de fato é mais difícil. Né? É mais peso, o treino é mais puxado, a amplitude do movimento é maior. Uhum. O meu gasto, por exemplo, o gasto basal de um atleta mais alto sempre vai ser maior, então é mais comida, tudo acaba sendo maior. Imagina se tivesse que ser para Open ainda em relação ao clássico, né? Teria que Nossa. tudo que eu acabei de falar vezes 2. É. Então sobrecarrega demais a saúde de um atleta, né? E eu acho que essa mudança ela veio porque a gente estava tendo alguns problemas, né? Vendo muito atleta tendo problema de saúde justamente por puxar o físico ao limite para se encaixar na categoria Open, né? O que ela exigia na época, até 2016. E depois disso a gente viu que muitos atletas migraram do que seria Open, né? O que queria que seria Open para eles e se encaixaram perfeitamente na classe. Então, para mim foi este caso. Né? Então, quando eu ainda. A minha primeira competição como amador, se eu não me engano, eu subi com 92 quilos. E o meu cap na categoria amadora Classic era 108 quilos. Então eu ainda tinha Nossa. muito peso para colocar e ainda era amador, entendeu? Você Então, pesava quantos quilos naquela época? na minha primeira competição em 2016 foi com 92 quilos. Mas a minha Nossa. segunda competição, já em 2017, eu já subi com 98. E aí a minha É. terceira competição eu já estava com 100. E assim, em 2019, foi quando eu me tornei profissional, eu estava com 105 quilos na época. E hoje, né, parece que houve uma pequena mudança aí na minha altura no decorrer desses anos, porque antes eu tinha 1,90 m e as minhas 3 últimas competições eu bati 1,92 m e meio. Então isso me permitia. Caramba, o GHzinho tá cantando, hein, irmão? Pois é, cara, essa é outra coisa que eu não tinha naquela época. É algo recente Antes era só na a minha embalagem, carreira. né, PH? É. Nem embalagem tinha, irmão. Pra mim, até 2021, BH era só história, irmão. Era só história. E aí eu achava que era algo que, porra, podia fazer diferença grotesca no físico, mas depois que você acaba usando e vendo na prática, não é tudo isso que falam, não, mano. O Sim, GH é. hoje é um produto que, assim, cara, se tem ou não tem, eu confesso que tanto faz, sabe? Não é algo É. que eu fico, tipo, por exemplo, acabamos o GH. Só vai ter para daqui a alguns dias. Irmão, tranquilo, eu fico sem usar, na boa. Não ligo de ficar sem usar o GH. Porque, cara, você acaba vendo na prática, Vitor e Guilherme, no decorrer dos anos, irmão, que nada supera o treino, mano. Você se Sim. dedicar no treino é o que vai fazer o teu físico se transformar. Entendeu? É o treino desgastante que vai deixar o teu físico denso, é o treino desgastante que vai fazer você secar o que precisa, entendeu? Então não é o GH que vai dar, o GH dá aquela polida no físico, mas isso Sim. também é a longo prazo, entendeu? Aham. Ele dá aquela O polida GH no não físico. forma nenhum campeão, né? O GH pelo Nenhum, GH. nenhum, nenhum. É. E detalhe, mano, eu acho que o GH, se você passar do ponto, ele mais prejudica do que beneficia o atleta, entendeu? Sim. Ainda Porque mais fica já. Pode falar. na, na Classic, por exemplo, se alguém tá querendo bater peso, também é algo até desnecessário, né? Se parar pra pensar. Pois é, porque a maioria dos GH que tem aí, na verdade, ele segura o peso do atleta, né, meu? Você tira o GH, o peso cai um pouco. É normal isso acontecer. Né? Ainda tem uns que fazem o peso do cara subir ainda, meu, porque o cara fica mesmo retido. Né? Aham. Mas, enfim, eu não sou. Tipo, já pensei que o GH era grande coisa, mas hoje em dia eu não vejo ele dessa maneira assim, cara. Hoje em dia eu só tô bem tranquilo com isso. Sim, Mas não, falando acho até anteriormente. interessante. Acho Desculpa, até desculpa. interessante falar isso, né? Outros lugares também falam,
porque tira um pouco essa mentalidade dos atletas, principalmente os amadores, de tipo, poxa, eu tô perdendo aqui porque eu não tenho GH. E aí eles É, meio que negligenciam o treino, negligenciam a dieta, né? E exato, às exato. vezes se Eu já fui esse sacrificam, vem. cara. Aham. Eu já fui esse cara que achava que eu não tava ganhando porque tava faltando alguma coisa. Mas não é, mano. É tipo assim. Até hoje, eu não tenho. Eu não tenho uma foto de palco que eu falo assim, cara, eu tava na minha melhor condição. Porque, primeiro, eu não compito há muito tempo. Como eu falei, eu comecei a competir em 2016, mas nos 3 últimos anos foram 2 competições. Então eu não Sim. compito há muito tempo, não tenho tanta experiência de palco. Então, irmão, eu acho que até hoje eu nunca acertei 100% numa preparação. E quando eu digo acertar, não é fazer o que tem que fazer, não é fazer a dieta que tem que fazer. É passar pelo processo da melhor forma possível para no Sim. final você ver o resultado e falar, caralho, eu tava impecável. Aham. Então É esse até a esse finalização, né? impecável, esse impecável, o mais próximo que eu cheguei dessa sensação de falar, poxa, eu tava impecável, foi quando eu virei profissional. Mas eu tava leve. Então, tipo, não era um físico que hoje eu olho e falo, porra, eu tava. Me agrada, Qual sabe? shape você considera o melhor já na Pro League? Seu melhor Cara, físico até agora? foi o último do Portugal Portugal. Pro, mas a minha tinta tava horrível. Depois eu fui ver, comparar com os outros atletas, parecia que eu nem tinha passado tinta. Ah, eu tava segurando água, tinha ainda um pouco de gordura no meu corpo para tirar, mas tudo isso não foi erro de preparação, porque quando eu comecei a me preparar, o meu preparador da época, o Spin, ele já tinha falado, Paulo, a gente precisa de no mínimo 16 semanas. Você quer se preparar com 10 semanas para competir em Portugal? Ok, mas eu não aconselho. Eu falei, não, vamos fazer, eu dou um jeito, vai dar certo. E no fim eu vi que faltou tempo, de fato, faltou tempo. Eu me preparei em 10 semanas, mas eu olho assim o físico, ok, foi a preparação em que eu já tentei corrigir a maioria dos erros das preparações anteriores. E quando eu digo erro, é tipo assim: não sobrecarregar demais na dieta, não fazer uma dieta que suga demais o teu físico, treinar bem, entendeu? Dar atenção a esses aspectos que antes eu nunca prestei atenção. Como é que está a qualidade do meu sono durante a preparação? Foi uma preparação em que eu usei algumas coisas que me ajudavam a descansar melhor. Então, consequentemente, eu consegui manter a intensidade do treino mais alta durante mais tempo na preparação. Então, por esses motivos, eu acho que eu tive um resultado melhor. Mas eu olho as fotos, porra, não tá perfeito, sabe? Portanto, é que eu não ganhei, entendeu? Aham. Então, eu não fico satisfeito com isso. Agora, o que eu tô fazendo com o Pachelock? Quando eu entrei em contato com o Pacho, eu já falei, olha, faltam 22 semanas para a competição que eu quero fazer neste ano. Existem outras competições antes, mas essa é o meu principal foco, pelo motivo de ser na minha cidade. Nunca teve uma competição profissional lá antes, entendeu? Então eu vou poder voltar pro Brasil, ver minha família, ver os meus amigos e competir na frente deles e mostrar o meu trabalho que eu fiz nesses 4 anos que eu estive fora. Então, como eu falei com o Pacho, eu já disse, Pacho, é dia 23 de setembro. Ele falou, beleza, como é que tá o físico? Eu mostrei, ele falou, cara, tranquilo, tem tempo. Mas eu falei, Pacho, eu quero começar agora. Ele, melhor ainda. Então a gente começou. O que ele fez? Na época eu estava em off-season, né? Eu vim de um off-season das orientações do meu antigo preparador. Então eu estava em off-season. E na minha cabeça eu estava, ok, tudo ok, low dose, tô treinando legal, tô evoluindo, tô crescendo, 133 quilos. O que o Pacho fez? A primeira coisa, tirou tudo do que eu estava usando, passou para 1/3 do que eu estava usando. A minha comida passou de 6.500, caiu ali para 4.500 calorias. E nisso, da 22ª semana para a 16ª, o meu físico limpou assim, total. Baixou 7 quilos. E eu já vi uma diferença enorme no físico. Então a gente começou mesmo a preparação, para falar a verdade, foi com 16 semanas. Hoje a gente está a 10. Então faz 5 semanas que eu estou me Tá bem. preparando assim. Então hoje eu já tô com uma condição que eu fui comparar com as fotos anteriores das minhas últimas competições, era o que eu tava faltando há 7, 6 semanas.
tá entendendo? E eu, tipo, Aham. não tô usando trembolona, não tô usando clenbuterol, tô fazendo 30 minutos de cardio, não tô usando Nossa, tá de cafeína, boa. não tô usando ioimbina, não tô usando um monte de carta na manga que eu ainda tenho pra usar, Tudo entendeu? guardado, né? Tudo guardado, irmão. E o físico tá respondendo, e isso me dá tranquilidade pra, tipo assim, poxa, eu tô comendo legal, tô dormindo legal, tô treinando bem. O que tá foda, eu confesso, é o treino, mano. O Pacho Aham. passou 2 treinos por dia, e isso no começo foi difícil, porque eu nunca treinei 2 vezes por dia. E de repente E- você trocar a tua dieta e trocar o teu estímulo de treino foi um choque grande, mas ele falou. O primeiro ciclo de treino que eu fiz, que ele me mandou, eu disse, Pacho, eu acho que a gente precisa ajustar o volume de treino, que tá difícil. A resposta dele foi: tenta mais uma vez. Se você achar que tá muito, a gente reduz. Falei, beleza. Tá fazendo E eu 2 treinos todo dia ou só costas e perna, como ele costuma fazer? não, eu faço 3 dias de treino e um dia de descanso. Sempre assim. E nos dias que eu treino são 2 treinos. Ah, então todo Então, treino seu é 2 treinos. Quer dizer, exato. todo dia de treino, né? Exato. Todo dia de treino são 2 treinos. PH, E no esse, dia, esse seu off-season de 133 quilos foi o maior até agora que você chegou? O maior no limite de peso ou Em não? off-season, sim, porque eu tava com 133, eu já tinha consolidado esse peso já. Eu tava nele já fazia um tempo, E é bizarro entendeu? pensar que você, como Open, teria que apresentar até mais do que isso num palco para poder ficar volumoso, Nossa. para brigar com os. É bizarro, porque com 133 eu já tava sofrendo de algumas coisas que não é legal, mano. Eu tinha apneia do sono, por exemplo. Eu acordava Aham. 5, 10 vezes por noite, sabe? Sempre com aquela. Aham. Teve várias e várias vezes de eu acordar de madrugada e a minha esposa tá olhando pra mim falando: caramba, você não tava Muito em respirando. choque. Ou achei que É. você tinha morrido, você não tava respirando. Achei que era hoje. E aí, de repente, eu acordo assim, entendeu? Então, essas coisas não é legal. Isso é excesso de peso. Como que você vai Aham. controlar isso enquanto tá dormindo? Não tem, mano. E as formigação já tava rolando? Então, imagina se eu tivesse 150 quilos. Não, isso nunca, isso nunca. Graças a Deus, É, o coração funciona bem. tá bem, né? Mas olha, imagina se eu tivesse que ir pra Open, entendeu? Ia ser cento. Olha o Samson Dauda, mano. 150 quilos em off. É, não. E o cara nem tem 1,90 m. Você viu ele ao vivo, Sim. ele é alto, ele é baixo, você que é um cara alto. Cara, ele tem 1,85 m mais ou menos. Ele é alto. Ele é É alto, tipo a é. altura do Rafa, né? Acho que ele é 1 centímetro maior que o Rafa, se não me engano. Sim, mas, ô, mano, pense num cara gente boa, velho. Sério, gente boa. Tipo, ele tava pré-palco e se precisasse falar com ele, parece que ele tava livre pra conversar o que você quisesse, sabe? Tipo, Que da hora. eu fiquei em choque, assim, com aquela naturalidade dele ali pra conversar. Mas eu não fui o cara que puxou o assunto, eu só vi mesmo ele conversando com as pessoas. Ele foi em Praga que eu vi ele. Aham. Sim, não, é legal. Onde ele competiu com o Rafa, acho que ele ganhou. Depois foram pra Romênia e o Rafa ganhou. Acho que foi isso. Foi a sequência mesmo. Não, muito legal porque, por exemplo, eu troco ideia com o Alan, né, que eu citei. Ele até, ele vai estar aqui semana que vem, inclusive. Tipo, eu acho muito interessante que o quanto que realmente essa questão da altura é um grande, entre aspas, desafio, né? Porque depois que um atleta alto preenche, tipo, é difícil vencer um cara alto tão preenchido quanto um É. cara baixo. Pela vantagem Eu do acredito freio. que é, meu. Eu acredito que é. Imagina, vamos dar um exemplo, o Ramon. O Ramon, ele tem 1,80 m, se eu não me engano. O peso limite dele, o cap é 101. É isso? 101. É, 101. 101. Mas parece que ele tá pronto com 108. Aham. É. 107. Então Pode ele tem ir. que, tipo, catabolizar ali, 108. vamos. 6, 7 quilos, vamos supor, catabolizar 6, 7 quilos. 6, 7 quilos numa proporção de 1,80 m. Vamos supor, um cara de 1,92 m. Se eu tivesse pronto com 6, 7 quilos acima da minha altura, que na minha proporção não seria 6, 7 quilos, seria tipo 8, 9. Mas digamos que seja Aham. 6, 7. Digamos então, o meu cap é 116. Se eu tivesse pronto com 122, 123 quilos na condição Nossa. de palco que o Ramon apresenta com 108 quilos, mano, imagina a diferença que não ia dar de um físico
pra um cara de 1,80 m no palco. É muita A diferença. gente viu que essa depletação é destrutiva até para os baixinhos, né? Como foi o caso do Stéphane Matala, né? Que era o menino francês agora, Sim, né? Que teve que vender a alma para poder bater o peso, né? Até de uma Você maneira tava nesse, polêmica. você tava, tava nesse tava, Portugal ou PH? tava lá na frente, lá assistindo, mano. E como é que ele é? Como é que ele é? Impressiona ou não? Mano, assim, a forma como ele anda no palco e como ele se apresenta já diz que o cara tem uma confiança no trampo que ele faz, tá ligado? Isso você já percebe nele andando. E eu acho que isso é algo que os atletas esquecem muito, é a forma como você anda no palco, mano. Isso entrega todo a tua confiança de atleta ali logo na hora que você entra. E ele, logo que entrou, ele passou isso, confiança. Beleza. Demonstrou confiança, foi até o centro do palco, fez a rotina de pose dele, muito bom, fluido. Só que a hora que o cara virou de costas, ficou tipo aquele negócio, porra. As costas Faltou, né? parecem umas costas de amador. Entendeu? Não tem uma costa de um Classic Pro. E agora eu te pergunto, como que ele vai arrumar essas costas se ele teve que sacrificar 6, 7 quilos para se encaixar na categoria? Entendeu? E aí É, você ele. começa a ver coisas do tipo assim, por que que ele sofre para bater peso? O braço do cara é muito grosso, mano. O braço, as pernas do cara é grossa. Entendeu? Então só aí o cara tem muito peso. E não são pontos do físico que deixa ele com um frame maior. Entendeu? Mas deixa com um frame bonito. Mas não deixa o Aham, frame sim. maior. Então Não aí são os que tá. dorsais, né? É, tipo o Ramon. O Ramon tem um braço fodido, bom pra caralho. Então ali já tem muito peso, mano. Entendeu? Se você for pegar aí 3, 4 quilos Mas só do dessas partes antebraço do do corpo, cara, velho. entendeu? É isso que pesa. Então, a estrutura dele, mano, é bonita. Mas falta costas. Eu acho que ele não. Na categoria, pra ele vai ser difícil ele arrumar aquilo, mano. Ele tem Tipo, ele. futuro na categoria, então, dando Mano, no eu acho parecer aí, que o ou tem que Matala, migrar? aí é que tá, mano. Pela altura dele, era interessante ele ir pra Open, entendeu? Tipo, tentar arrumar o físico da Open. Mas aí eu não sei até que ponto um atleta tá disposto a se sacrificar pela categoria Open. Pois é. Hum. Ele tem 1,78 m, ele seria um open alto, não é? Ele seria até um open alto. Não, ele não é tão alto, mano. Não é alto. Não, para Ele open não no é. caso. Qual que é a altura dele? 1,78 m. Era a altura do Ronnie Coleman, do Big Ramy. Eles Não, têm o Ronnie Coleman 1,78 tinha 1,80, mano. 1,80 m. Eu sei que o Big Ramy tem 1,80. 1,78 m. E ele é É, eu mais acho que alto. assim, cara, a categoria pra Open é 1,80, até 1,80. Eu acho que o Matala, ele não tem mais margem. Porque, por exemplo, o Ramon, quando ele estreou perdendo também. Então, mas só que ele tinha muita margem ainda, ele tinha margem. Então ele conseguiu evoluir. E só que o Stephanie, ele tipo, estreou já sem margem, né? Então é muito É, difícil. E, por é, exemplo, o Ramon agora ele tá nessa fase que ele já não tem muita margem. Ele consegue trazer mais detalhes, consegue fazer, né? Ele tem uma boa equipe ali que vai ajudar ele a conseguir evoluir, mas ele vai chegar no momento em que vai ser difícil trazer um físico renovado. Vai ser o pois mesmo é. físico trazendo pequenos detalhes, né? Por exemplo, o PH é um cara que tem muita margem e vai tipo, demorar até um tempo para você Vai estar demorar, sofrendo, mano. né? Então imagina Pelo que menos mais uns 2 anos pra eu conseguir preencher e talvez sofrer pra bater peso. Pelo menos, uns 2 anos. É. Então imagino que todas as vezes que você competir, você vai conseguir trazer um físico renovado. Isso é bom pra caramba pra arbitragem, né? Ver que você tá com um físico diferente. Agora, por exemplo, o Stefan, ele vai vir no próximo campeonato, as coisas que eles conseguem mudar é densidade, tipo, vir um pouco. E aí é com o tempo mesmo, não dá muito para acelerar isso, né? Mas Sim, eu acho que ele entra nesses casos de genéticas que poderiam estar indo direto para Open, sabe? Que estão tentando se encaixar na Classic. E o PH colocou um ponto que é muito bom, que é, será que ele está disposto a fazer o que é preciso para ser um sim. Open, né? Porque a Classic está ajudando muitos atletas a não precisar se sacrificar tanto, né? E isso é bom, né? Mas Mas na aí cabeça do entra nesse. atleta, imagina, você recebeu o comentário do tipo assim, cara, você não vai conseguir se encaixar na categoria, você não tem margem de peso, ah, só te resta a categoria Open.
meu, o atleta que gosta disso, ele não vai aceitar isso, entendeu? Ele não vai Sim. aceitar que ele é obrigado a subir de categoria. Ele vai, existem estratégias que você pode fazer para tentar ainda se encaixar. Vai ser difícil? Vai, mas existem estratégias, entendeu? Por exemplo, essa competição ele tinha 24 horas para carbar. Um cara que sacrificou 6, 7 quilos para se encaixar na categoria, 24 horas é pouco, meu. É muito pouco tempo. Sim. Entendeu? Talvez ele vai ter que estudar competições em que o meeting, alguma coisa assim, seja pelo menos 48 horas antes da competição. Não sei. Mas já é alguma coisa que ia favorecer ele, entendeu? A encher mais o físico dele. Se ele cai para bater 98 e tem ali 48 horas para carbar, digamos que ele suba com 102, 103 quilos, mas com o físico descansado, sabe? Não um físico que teve 24 horas para carbar só. E depois, durante a preparação, deixar de treinar alguns grupos para ver se dá uma diminuída no braço ou alguma coisa assim, para tentar se encaixar na categoria, mano. Porque eu costumo falar isso para as pessoas, e se eu concordar com o que a gente está falando dele ter que ir para Open, eu vou estar sendo hipócrita. E o que eu costumo falar é, irmão, todo mundo tem chance de vencer, mano. Todo mundo. Não importa a linha. Eu olhei a linha dele e falei, mano, essas costas é uma costa de amador. O cara que venceu ele, quando virou de costas, todo mundo falou, porra, não tem como matá-lo ganhar essa competição, mano. Não tem. Olha as costas desse Sim. mano. Então, o que é o caso? Às vezes, o Matala vai competir na França, por exemplo, em setembro. Vai ver o line-up dele, não tem cara com as costas tão boas. O cara vai e ganha competição, você tá entendendo? Total. Vai chegar no É, Olímpia? Vai. A hora que chegar lá na frente, aí beleza, aí vê o que vai ter que fazer para melhorar e vencer o cara que tá ganhando tudo, que nesse caso é o Chris Bumstead, entendeu? E o Chris, pelo que eu vi, ele tem margem para crescer ainda, Pesou de sim. roupa. entendeu? Então tem margem Pesou com ainda a para chave e o crescer. celular no bolso, velho. Porra, pesou, aí é pesou com o foda. power bank e o celular no bolso, mano. Você Ah, nem é, precisava. Tá tava ligado? segurando a shakeira ainda, cheio de proteína. Tava De bem isso mochila, mesmo. pô. Mochila tava lá. Caralho. Então, o que eu acho é que, por exemplo, eu sou do tipo que realmente, eu nunca falo assim, tá o campeonato, fulano, tipo, não tem como, não vai. Porque, mano, no final todo mundo tem chance, todo mundo. E se é a categoria que ele quer, ele vai conseguir dar um jeito. É, Mas, por mano. exemplo, o estratégia que ele pode fazer não é negligenciar, né? Mas treinar menos perna, treinar um pouco menos braço, porque a gente viu que sobrou um pouco nisso, né? Ele é ali Aham. do top 3 era as pernas mais preenchidas, né? Só que é aquilo, né? Aí ele perde a potência do físico dele. Aí quando ele Sim. chegar no Olímpia, aí ele não vai ser mais aquele Stefan com braços e pernas gigantes. Vai ser o Sim. Stefan nessa versão, tipo, enquadrada para vencer um Pro Show, mas não o suficiente Claro. para lutar ali no top do Olímpia. Mas é Sim. aquilo, né? Às vezes o cara não vai querer ficar com 130 quilos em off-season. Às vezes ele nem tem saúde para isso, né? Por exemplo, o Chris Pois. Bumps tem um cara que ele já falou que ele não tem, se não me engano, ele tem doença renal, né? Então ele nem poderia ser um Open nível top 5 do Olímpia, né? Sim. Então a gente não sabe, né, a realidade da galera, né? Pois E é, tem muita coisa por até uma, trás. até uma pergunta, PH. Se não fosse a Classic, você, você pensaria em ser Open? Não sei dizer, mano. 2016, quando eu competi a Já primeira tinha, vez. né? Foi na NABA. Subi sozinho na minha categoria. Aí fui pro overall, perdi, não ganhei. E ali eu lembro que eu saí com a sensação de tipo assim, eu vi caras muito maiores assim no backstage e falei, cara, dá pra ficar desse tamanho, meu. Então, tipo, se eu continuar treinando, eu posso vencer esses caras. E aí, quando eu fui pra próxima competição, já era na IFBB, ganhei e fiquei com aquele gostinho de vitória na boca. E aquilo ali me incentivou a ir pra próxima, ir pra próxima, ir pra próxima. E como eu disse, quando eu comecei já tinha a Classic, mas eu ainda competia na Júnior, porque a antiga IFBB ela tinha Júnior que era até 23 anos, né? Então, até os meus 23 eu competi na Júnior. Quando eu saí da Júnior,
eu virei profissional e já fui para clássico. Então, eu não tive tempo para pensar na Open, entendeu? Hoje eu sei que se não houvesse a Classic, só me restaria a Open, provavelmente eu ia estar competindo na Open. Não sei como que eu ia estar, né? Mas provavelmente eu ia estar na Open e provavelmente o esporte hoje também não teria o hype que tem se só tivesse a Open. Né? Eu acho que a Classic é uma categoria muito mais comercial e ela ainda vai superar a Open, porque a Open nos Estados Unidos ainda é a que mais vende, né? Ainda é. A Não, Mas eu premiação da acho. Classic no Olímpia chega a ser ridícula, né? Pela Pois é, popularidade que a não, é categoria traz loucura. pro esporte. pois é. Premiação é É que algo que é meio. Não tem nem muito o que falar, né, meu? Tipo, é, é completamente confuso esses valores aí. porque eu vejo dois cenários. Que se não tivesse a Classic, algumas pessoas, elas nunca sequer, talvez, iam querer saber de competir, porque Sim. você ser um Open é algo muito, muito bruto, tá ligado? Por exemplo, se eu não compito, nunca competi, e até esse momento, tipo, eu treino, tenho o lifestyle que eu gosto, mas eu nunca pensei, se não existisse, se existisse só a Open, eu falei, nunca vou competir, porque não é isso. Mas, por exemplo, com a Classic, eu falei, pô, tá aí uma categoria que eu posso, de É. repente, né, me Então, experimentar, né, tudo. Então, muitas pessoas vão entrar na competição, vão entrar no esporte, porque tem uma categoria como a Classic, né? E a gente nem tá colocando a Men's Physique nesse balaio, mas são categorias que aproximam e que servem, assim, para as pessoas entrar no esporte. Mas eu também vejo o segundo cenário, que é o quê? Pessoas que poderiam ir para Open, mas que estão indo para Classic. E não que, assim, por exemplo, o PH ele tem limite de peso. Então, para que ele vai direto para Open, sendo que ele tem muito para pois é. explorar na Classic, que é uma categoria que está em alta, tudo, sabe? Não Não faz faz nem sentido, sentido. né? Então, eu queria saber a opinião dos dois, né? Vocês concordam que realmente, se não tivesse a Classic, pessoas não iriam competir? E que o outro cenário, que tem pessoas, que hoje a Classic meio que, entre aspas, está roubando algumas genéticas da Open, né? Por exemplo, um Ramon. O Ramon, talvez ele ganhe um dia. Mas, poxa, no fundo, acho que a maioria das pessoas gostaria de ver ele na Open, tá ligado? Mas talvez ele nunca chegue a se arriscar na Open. O que vocês acham disso? Eu acho que o Regan Grimes, né, que tá na Open agora, ele já foi Classic. Ele Viu que o tem. físico dele na Clássico não era como ele queria e hoje ele tá na Open. Só que na Open ele parece que ainda não tem o peso para brigar de frente com os caras. Então ele já tá aí uns 3, 4 anos aí que ele tá nessa pegada para maturar o físico dele. Mas é um cara que quando ele conseguir colocar o peso que ele precisa, é um Open extremamente estético. Nossa, Né? vocês viram que recentemente o Nick Walker deu uma alfinetada no Regan, falando que Uma ele. alfinetada com espada, né? Você Medieval, que aquilo ali foi. você lembra Que como é que ele falou? Eu não lembro exatamente as palavras. Ele não tem coração de atleta, ou seja, ele nunca vai É, chegar lá. Ele falou que tá há anos aí sendo cotado como um dos principais e nunca chegou lá. É isso. O Nick é ah, bem sincero e eu acho isso até legal do ponto de vista de é, promoção. Eu acho o muito Nick legal. é mesmo aquele cara Open raiz, né, mano? total. O Não, cara, mas você esse olha cara. ele, você olha ele ao vivo assim, ele tá foda-se abdômen, tá tipo largado mesmo. Aí o cara no palco mete aquela cintura lá, você fala, porra, como que o cara faz isso, mano? Tipo, o Eu cara é sei. mesmo freak, velho. Freak, freak, freak mesmo. Mas isso tá na raiz, no DNA do cara, mano. Você vê o pescoço do cara, o braço, o cara é open, mano. Não tem como não ser open aquilo ali. Literalmente, né? Não tem como não É ser open, né? literalmente open. É, Exato. Tá sim. mesmo na Eu acho estrutura do cara. engraçado. Eu acho engraçado que, por exemplo, eu fiz a pergunta e não deixei ninguém responder, né? Foi mal, gente. Mas eu acho legal porque, por exemplo, tem gente que fala assim, pô, fulano tinha que ir pra Classic porque ele é estético. Mas às vezes ele é estético na Open. Mas, por exemplo, o Dauda, ele é estético. Mas na Classic ele não seria um atleta Não, não. estético. O Rafa mesmo, se ele fosse pra Classic, ele não seria tão, na minha opinião, ele não seria tão estético, sabe? Ah, mas isso tem que ver no palco, né, meu? Tipo, Não, é só. o fisiculturismo é algo tão impressionante, cara, porque esse final de semana que teve a competição aí do Matala, ah,
antes dos atletas subirem, eu já tinha falado do campeão. Eu falei assim, olha, eu acho que quem vai vencer a competição vai ser esse espanhol aí, porque o cara já tá vindo de 3 Tá. competições seguidas aqui na Acho que Europa ele no último mês, encarou. e ele Ele ficou em enfrentou até segundo o lugar nas Javorski esse dia, 3. não foi? Aham, ganhou do Javorski, né? É. Uhum. E tem ficado em segundo nas 3. E ele é do Stefan. O Stefan é aquele preparador que, meu, o cara tá ali em cima do atleta o tempo todo. É, Então, ele Star tipo, tava Wars, por né? lá, né? tava lá, ele não vai deixar o cara errar. Então, antes de subirem todos no palco, eu tinha falado dele, meu. E dito e feito, o cara foi lá e ganhou. Porque quando ele virou de costas, todo mundo viu. Poxa, é a melhor costas do show, apesar de não ser o físico mais estético. Aí entra mais um pontinho naquilo que eu tinha falado, que todo mundo tem chance de vencer. Não basta se você é estético ou não. Você meteu a condição e o line-up não tem a condição que você tem, você vai vencer, mano. Não importa. Pode ser que teu físico não seja tão estético, você vai vencer. Agora, o que me impressionou mais nessa competição foi o cara que ficou em terceiro. Ele é da Nossa, ele era muito Nigéria. bom. Ele é da Nigéria. Só que, meu, era o menor cara no line-up. E quando ele tava posando no primeiro call-out, ele tava tremendo demais. Então, É. tipo assim, foi aquele cara que ele ficou ali do lado do campeão no call-out e foram trocando os outros atletas. E como ele era muito baixinho e tava ali no canto, eu nem prestei atenção nele, porque não era um físico que chamava atenção. E foram trocando todo mundo e foram deixando ele do lado do campeão. E eu falei, caraca, será que eles vão deixar esse cara em terceiro, velho? Aí, porque tinha atletas ali que tinham um frame muito mais estético, entendeu? Muito mais preenchido que ele, só que não estavam na condição dele. E aí, Aham. esse terceiro atleta, incrivelmente, ele foi melhorando a condição dele, round a round de pose. E quando separaram os 3 ali, tiraram o Matala, o campeão e ele, aí eu falei, porra, mano, que esporte fudido, sabe? Porque às vezes ali na última rodada você muda todo o jogo, cara. Você passa de ser um atleta que não é tão bom e vence muitos nomes que já são bons, entendeu? Porque é isso, mano. O fisiculturismo é isso. Você sua, você não posa bem, você não carbou bem, você não dormiu bem, tudo isso vai influenciar o teu palco, entendeu? Por mais que você tenha hype, etc e tal, a quantidade de variáveis ali que pode interferir entre você ser campeão e deixar de ser campeão são muitas, entendeu? Então isso que eu acho foda desse esporte, porque a tua alimentação, teu descanso, tudo tem que estar alinhado, meu, para você subir lá no palco e ser o melhor naquele momento. Entendeu? Então esse terceiro atleta que ficou em terceiro aí me Acho que é mostrou mais Miguel o uma nome. vez isso, sabe? Hã? Acho que o nome dele é Miguel. Cara, eu não Miguel sei o nome dele. Ele é da alguma coisa. Nigéria. Não, ele é muito bom. Eu acho que Moçambique, desculpa, Moçambique, eu acho que era. ele é ao lado Eita, do então fala Matala. português. Ele ao lado É. do Matala, ele ficava muito largo também, né? Ele era baixinho, mas ele tinha uma expansão muito boa. Sim, cara, mas ele tava fazendo umas caretas, tipo, pra posar assim, sabe? Tipo, você Sofrendo. via que o cara tava sofrendo, assim, pra posar e tremendo. E eu falei, porra, mano, tipo, o cara foda, ele me impressionou ali, sabe? Ele superou a minha expectativa. Foi isso. Aham. Mas foi legal, cara. Aí teve o Breno Eleutério, o brasileiro, competiu também. Foi legal ter Uhum. visto ele no palco. O cara é um cara alto, tem uma estrutura muito boa, tem uma linha Tava bem muito seco boa. também. Mas ele sabe o que faltou nele também, a gente conversou depois, ele sabe o que faltou. E, cara, bodybuilding é aprendizado atrás de aprendizado, irmão. Você tá aprendendo fora do palco, mas no palco mesmo é onde você sempre vai aprender alguma coisinha. Todas as competições você aprende alguma coisa ali, sabe? Desde você se acostumar com aquela adrenalina pré-palco, né? Até como você se tem que comportar na frente dos outros atletas, entendeu? Pelo menos ali naqueles momentos antes da competição. Tudo isso você vai aprendendo competição a competição, sabe? No começo você às vezes quer conversar, quer tirar foto, depois você começa a aprender que, meu, você tem que se concentrar, você tem que descansar, você tem que
ignorar os outros, tem que focar na tua apresentação, tem que prestar atenção no juiz do centro. Na hora que você está em cima do palco, você tem que esquecer a plateia, lembra só do juiz, olha para o juiz, que se o juiz vê que você está olhando para ele, ele vai prestar atenção nisso, ele vai dar atenção para isso, e isso vai te favorecer também. Então, eu vejo muitos atletas na liga profissional, nessa competição, os caras não olhavam para os juízes, estavam olhando para a plateia, e isso é errado, entendeu? Porque se você olha para o juiz e ele percebe que, tipo, por exemplo, às vezes os juízes estão conversando ali, né? Eles olham para o lado, conversam, e às vezes você tá, por exemplo, digamos que você vai ali na sua apresentação individual, a hora que você sobe no palco, primeiro momento, que vai atleta por ordem de numérica ali. A hora que você sobe no palco, vamos supor, você vai no centro do palco, o juiz central começa a conversar com o cara do lado. O que um atleta tinha que fazer, na minha opinião? E eu já fiz isso. Espera, contrai, faz a tua melhor pose e segura. A hora que o juiz olhar para você, você tá olhando para ele e aí você começa a posar. Porque você tá ali para ser julgado por esse cara que tá no centro da mesa. É ele que vai dar a palavra final se você vai pro primeiro call out ou não. Então ele é a pessoa mais importante ali. E muitos atletas esquecem disso. Entendeu? Então isso prejudica muito. Às vezes o cara se fode na preparação, mas esquece que ali na hora quem vai julgar é o árbitro central. Então é mais uma coisa que tem que se atentar. E tudo isso você vai aprendendo competição a competição. Entendeu? Às vezes você sabe que tem que fazer, mas esquece. Aí fala, porra, na próxima não posso esquecer. E teve um caso comigo que foi em 2018, o primeiro Mr. Olímpia Brasil, onde o Ramon, o Edoc e o Caio Bonfim viraram profissional. Ele foi a categoria A, B e C, e a D, que era a minha categoria, quem ganhou foi o Bruno Melo, e na época ele não ganhou, foi o único que ficou fora do overall. E eu tinha competido, e aquela competição eu tava indo com a intenção de virar profissional. Eu falei, porra, eu quero virar profissional com 23 anos. O Brandão virou com 23, quero virar com 23. E, bom, eu era muito novo, era a minha quarta competição. E aí eu subi no palco e eu já sabia que quem tava no centro era o atleta que ia ficar ali em primeiro, ia brigar pelo primeiro lugar. Então, quando chamaram no primeiro call-out, eu fui pro canto, mas aí foram trocando posição e me colocaram no centro. E foi um negócio que eu usei lá antes do palco, que era para aumentar o meu foco, que era a Ritalina. E aquilo ali, quando eu olhei pro centro do palco e vi que eu tava no centro, eu me entusiasmei e comecei a procurar o meu preparador na plateia, porque ele tinha falado assim, Paulo, presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou te chamar lá embaixo, eu quero que você escute o que eu vou estar falando. E eu comecei a prestar atenção nele. E o que eu fiz? Eu esqueci do juiz, mano. O juiz pediu para todo mundo fazer a pose e eu não armei a pose. O juiz, duplo bíceps. Todo mundo armou o duplo bíceps e eu fiquei lá sendo relaxado no meio do palco. O juiz de novo, duplo bíceps. Atleta 84, duplo bíceps. Aí eu não fiz, aí veio o cara do palco lá me cutucar. Aí eu vi, aí eu fiz a pose, aí o que aconteceu? Na próxima pose jogaram eu pro canto. Isso. Aí eu fiquei em segundo lugar e eu senti que eu deixei passar aí, entendeu? Mas, bom, se eu fosse pro overall, não sei o que ia acontecer, mas foi mais um aprendizado, você tá entendendo? Então aí eu falei, mano, eu não preciso usar Ritalina pra competir. Eu não preciso desse foco, entendeu? A vontade de competir tem que estar dentro de mim. O máximo que eu posso fazer ali, talvez usar um pré-treino, dar um pump mais agressivo, mas eu não preciso ficar usando esse tipo de substância para melhorar minha performance no palco. Eu achei que ia melhorar, mas me prejudicou, entendeu? Então foi algo que eu aprendi competindo também. Em todas as competições a gente sempre vai aprender alguma coisa, irmão. É o que eu tenho para passar. Você falou até, você não sabe onde vocês estariam, né? E o bom é que no final das contas você também pegou seu Procard, né? Tipo, tanto você, o Caio, o Edoc, são caras também que admiro bastante. E eu acho interessante que a gente tem nomes bem grandes assim do esporte e que talvez logo vão se enfrentar ali em Curitiba, né? E eu Ah, queria que você maravilha, falasse. filho. Tô contando com isso. E eu queria que você falasse qual que é a sua expectativa para o Muscle Contest Ultimate Pro,
né? Que vai ser em Curitiba, vai estar em casa, né? Praticamente, com a família. Irmão, eu tô em casa lá, eu tô em casa, eu tô indo pra ganhar, cara. Eu tô indo pra ganhar. Pô, Venha quem venha, venha o segundo melhor estabelecido aí do Brasil, que é o Zancanelli. Eu tô indo pra ganhar, irmão. Eu não vou perder essa competição. Eu vou dar tudo que eu tenho nela, cara. Eu já visualizei isso. Eu tô treinando todos os dias pra isso. Irmão, eu sei que eu posso vencer. Eu sei que eu posso. Porque dia a dia, quando eu tô aqui no espelho de casa e eu tô treinando pose, mano, eu olho e eu falo, mano, eu posso vencer essa porra, velho. E não é eu alimentando o meu ego, é eu colhendo o fruto do meu trabalho, entendeu? Porque eu sei o sim. quanto eu treino pra isso. Eu sei o quanto Acredita eu me em você dedico. também, né? Eu acredito, meu, entendeu? Assim como o Zancanelli acredita nele, eu aposto Aham. nisso, entendeu? Só que eu tô apostando a ficha no PH, mano, e eu tô indo lá pra ganhar, tá ligado? Eu vou estar com o meu time inteiro Mano, lá. sabe uma pose que eu gosto muito Ah, sua? Eu curto muito sua pose de semi-relaxado, mano. Eu acho que você é um dos caras que é a pose, tipo assim, entre aspas, simples, né? Semi-relaxado. E eu acho que você é um sim. dos caras que fica mais impressionante, mano, porque sua dorsal ela sai muito, velho. Acho que eu vi até Então, alguém esse chamando de negócio. capa do Batman, a Sim, capa do esse negócio Batman. da dorsal, tem gente que pega e fala, ah, não, mas a dorsal do cara não é boa, a dorsal do cara é muito lá em cima, não sai tanto lá de baixo. Mas, mano, o fisiculturismo é isso, a gente tá falando sobre isso. Tipo, cada um tem sua individualidade, você tem que lutar com as armas que você tem, entendeu? Sim, Às vezes o cara tem um grupo, um membro ali que desfavorece, a princípio, ele, isso acaba se tornando um ponto forte dele, se ele souber trabalhar com isso. Então, não acho que a gente tem que desbitolar dessa de tipo assim, porra, se o cara tem umas costas boas, isso é ponto positivo para ele. Se ele tem um posterior bom, isso vai favorecer muito ele. Não, mano. É o conjunto. O bodybuilding é um sim. conjunto e o conjunto tem que estar bom naquele dia. Entendeu? Naquele Ainda dia. mais na Então, Classic, né? Como flui tudo, né? Tipo, é um conjunto, né? a Classic é a categoria que exige, ela exige condição. O pessoal acha que ela é uma categoria que exige estética, mas não é bem isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto atletas que não são tão estéticos vencendo competições em cima de atletas que são estéticos, porque o que manda no final das contas é o condicionamento. Não adianta Não ser tem bonito e como um chegar atleta. liso, né? É, mano, Mano, e ainda mais na classe, que é uma categoria que, tipo assim, ela permite você subir dry, ela permite você subir seco no osso. Porque você não tem tanto peso igual um Open, entendeu? Você tem um peso mais leve, você tem que trazer esse aspecto clássico, que é o que a gente via, tipo, antigamente. A gente via as lombares fibrando, etc. Só não via tanto glúteo, né? Que não era algo da é, época. Mas uma lombar fibrando, hoje em dia, mano, se você não tá com o glúteo fibrando, você não vai ganhar um show pro clássico. Mas, se você não está com o glúteo fibrando, pode ser que você vença um show open, até é comum, É o que entendeu? né? aconteceu, né? Na maioria das Até- vezes nos últimos anos. Pois é o que tem acontecido. Eu não acho que o Rádio Chopin tava com o glúteo tão estriado assim nesse último Olímpia. Mas agora o Chris Bunsen, meu Deus, mano. Aquele cara lá Nossa, mano, tava seco no aquela deserto. pose ali é absurdo, mano. Fatiando assim o femoral, o glúteo estriado. Nossa, tipo, é absurdo, né? É Tipo, não é incrível, à toa né? que o E é, cara e é Não, tá ali, né? impressionante, cara. Todo o físico, tipo, super seco assim, você fica em choque. Porque é impressionante o corpo humano, cara. Tipo, as proporções, assim, não tem é que uma aula de pessoa que não olha. anatomia. Mas não tem. Uhum. Ao vivo mesmo, não tem pessoa que não para e não fala, porra, É que esquisito, incrível, né? mano. Incrível. Não, Eu vou é até muito aproveitar legal. esse gancho, então. Eu gosto muito do físico do PH também, igual o Leandro Otti falou, né? Que ao vivo você é maior do que nos vídeos, parece um guarda-roupa, de acordo com o Leandro Otti. Você é um grande representante da categoria dos altos aqui, né? Então me sinto Aham. representado, tenho que te agradecer, PH, muito Qual que é a tua obrigado. altura? Eu tenho 1,87 e eu brinco que de manhã é 1,88, mas é É 1,87 verdade. medido. Ok. Então eu me É sinto altíssimo. representado aí e tô vendo a ascensão, na verdade, dos atletas um pouco mais altos na categoria. A gente vê que atletas como o Brion, até o próprio Ruff Diesel, o Mike Sommerfeld, se dá para citar assim, eles são atletas que foram perdendo espaço ao longo dos anos, os mais baixos, assim como o Ruff, que foi de um top 2 para um top 6 em um ano, e o Urs Kaletinski, Ramon, que são atletas que batem ali 1,80, 1,81, 1,82, e o próprio campeão, Fábio. né, que bate 1,86,5.
estão se destacando mais. Você, como um cara mais alto, a gente bateu um papo no off, você acredita que a tendência da Classic é se adequar aos atletas mais altos? Eu não acho que é se adequar aos atletas, mas eu acho que com o tempo a gente vai ver atletas mais altos dominando a categoria. Esses atletas que são mais altos, com o tempo eles vão conseguir preencher o físico e vão começar a sofrer para bater peso. Quando esses atletas que são mais altos começarem a sofrer para bater peso, vai ficar difícil para os atletas mais baixos vencerem as competições. Eu acredito nisso. Ah, e a categoria ainda é nova. Tem muita gente que está migrando de categoria, saindo da Men's, indo para Classic, saindo da Open, indo para Classic. Né? O que eu não vejo é 212 indo para Classic, mas eu vejo o Classic indo para 212. O Keone, né, fez isso. Saiu da Classic e foi Entendeu? pra 212. Tem até um outro que eu acompanho aqui, o italiano, o Marcos. Ele também é clássico, foi pro O Olímpia no Brion passado. também. E agora O ele tá Brion. 212. Tem atletas brasileiros que provavelmente um dia vão pra Classic, né? Põe pro Livinho. O Livinho, ele vai pra Classic e em algum momento ele vai pra 212. Eu até conversei com ele esses dias e é lá no CT da Darkness. E tipo, ele quer um dia na 212, porque ele, né, é o objetivo. Mas o Fábio Mas Livinho vai Júnior, eu dar não consigo clássico? ver, eu não imagino. O Fábio Júnior é de espuma. Não sei como ele bate o peso. Ele parece ser muito grande o frame dele. Na 212 É, ia ser sinistro. mas o aham, Fábio, eu acho que o Fábio ele é um um atleta pouquinho melhor mais numa alto. categoria mais pesada. Eu acho que o físico dele pede pra ele, não sei qual que é a altura dele, mas ir pra bodybuilding mesmo. Então, ele tem. É E o que eu outra, ele vejo tem. no físico do Fábio Júnior. Agora o Livinho, eu não sei como que tá o peso dele já. Se ele já vai sofrer para bater peso. Mas é um cara que eu acho que poderia se crescer na clássico, entendeu? Na categoria Aham. clássica. É o que eu vejo. Ele tá bem próximo do limite, mas acho que ainda não vai sofrer. Mas ele é questão de, tipo assim, um off-season já era, não vai ter mais limite, sabe? Tipo isso. É, né? Agora, Aham. o Fábio, o Fábio Maier, o que tava no Olímpia, Aham. Ele não ele vai competir competiu. esse Foi ano. ele que ganhou o Portugal Pro que eu ganhei. E, meu, eu vi o cara ao vivo, porra. Tipo, Muito o bom. cara é alto, mano. Alto pra caralho. Ele tem 1,88 m, Bicho é pescoçudo, né? 89, eu acho, se não me engano. E, mano, o cara tinha peso pra botar ainda, cara. Tinha peso pra Tem. colocar e mesmo assim o cara era gigante, cara. E eu ficava tipo, porra, por que tu não vai pra Open, filha da puta? E o cara tava ali. Ele Mas venceu o enfim, Ramon, né, no Europa Pro de 2021. Quando ele pois é. estreou, venceu. Não, não, eu acho interessante esses atletas altos, né? Porque a gente até conversou que é difícil, a gente falou que é difícil preencher, mas quando preenche, é pilar do bodybuilding. Um dos pilares é o quê? O frame, é o quanto que você Prêmio. preenche de espaço no palco. Então, Exato. se um Ramon tiver preenchido no talo e um atleta mais alto tiver preenchido no talo, o atleta mais alto vai ganhar. Por quê? Porque o frame dele é maior, ele preenche mais espaço no palco. E não importa, mas é classic, o que importa é a estética. Não, não é bem assim, porque você não ignora preenchimento, você não ignora condicionamento, né? É tipo Sim. isso. Mas, tipo assim, vai ganhar nessa questão que você tá dizendo, né? De proporção de massa por frame. Mas a gente, como eu falei, tem muitas outras coisas que envolvem você ser campeão, né? Então, às vezes, o que o Arnold Schwarzenegger fazia muito, cara? Ele ia muito no psicológico dos adversários dele. Ele ia no modo mais sujo possível e ia no Era psicológico. rataria, filho. Isso ajudava ele, é rataria, mas ajudava. Aham, aham. Então, tem muitas coisas que. Eu falo isso que é para poder, tipo assim, para as pessoas que hoje estão começando e são mais baixas não pensarem, porra, então eu vou ter que ser 212. Não, cara, você pode ser clássico também. Só que a tendência do nosso esporte é que os atletas mais altos, com o passar do tempo, quando eles começarem a sofrer para bater peso, mas vão continuar batendo, vai dar uma diferença legal em cima do palco de um atleta que é menor, mais baixo. Então é só isso. Mas todo mundo tem chance de ganhar. O esporte é foda por causa disso. Entendeu? Essa é a minha opinião sobre a categoria. Aham. A gente tava até falando no bastidor, questão da
que o Tyler Manion, né, comentou, na verdade, o perfil oficial da NPC comentou que o Tyler Manion estava revisando as regras da Classic Physique. Eu acho que uma das regras que eles vão tratar assim de ajustar, que é a questão do controle de altura, né, que é quando um atleta se torna profissional, ele registrar a altura dele. Se eu não me engano, esse foi uma das principais regras que eles falaram. Se eu não me engano, essa foi a principal regra. O pessoal, quando ouviu falar de que as regras vão mudar, já levou muito para a questão da altura. Mas a Mano. principal regra que eu vi que o Tyler tá revisando é isso do controle de altura. Porque às vezes o atleta ele se tornou pro, ele tinha, vai, 1,87. Mas aí ele foi se medir em outra competição, por ter depletado muito, algo do tipo, é, pesou menor. Aí ele vai lá, chega, tem um limite menor para bater, sendo que a altura dele, na verdade, não é aquela, é porque naquele momento ele depletado, tudo, né? Tipo, então acho Sim. que essa é uma das principais regras assim que eles vão mudar. Ainda não falaram nada a respeito se vai ser quando o cara se tornar profissional ou se vai ser na estreia dele como pro e eles vão registrar ali, manter um banco de dados. Mas só pontuando, né, que essa é a regra que tá mais clara que vai mudar. Mas aí o que tem especulado é a questão da altura. E na sua opinião, PH, você acha que existe algo injusto, entre aspas, na Classic? Porque, ao meu ver, a gente não entende exatamente o cálculo, mas eu entendo a proporção que eles foram fazendo ali. Você estava até falando a respeito de que a altura não dá para ser algo linear, né? Porque você tem que ir adaptando. É mais uma curva do que um crescimento linear. Fala um pouquinho E para é uma gente sobre curva isso. mesmo. A Aham. proporção do peso ela tem que ser uma curva, né? Ela não pode ser linear, o mesmo peso. Isso a gente já sabe. Mas o que você falou de deles mudarem, apesar de eu achar que é um pouco ruim pro atleta estabelecer a altura dele logo que ele vira profissional, eu acho que para a organização do esporte é a melhor escolha. Porque eu vejo atletas colocando dread 2 dias antes da competição, fazendo uma trança raiz, fazendo um laço em cima da cabeça, fazendo alongamento para chegar lá e bater 3, 4 centímetros a mais. Apesar de boné, né? Ah, isso Mas isso não dá não para fazer, pode. mas eu digo, tem atleta, tem um aqui europeu, acho que é Galax, o Instagram dele, é um atleta que ele vinha sofrendo para bater peso e de repente o cara apareceu com uma trança raiz nada a ver assim, e tipo uma baita trança viking assim, que forçava os caras a colocarem a régua em cima daquilo e aquilo favorecia ali pelo menos 3 centímetros fácil. Então, tipo, cara, Aham. não é certo isso. Não, não, não acho certo. Então, por isso, por esse e outros motivos, eu acho que realmente, quando a gente vira pró, aquela medida ali, aquela altura, estabelece e fica. Ficou, irmão, já era. Não tem mais choradeira. Entendeu? A não ser que eles consigam criar alguma outra, como que eu posso dizer? Às vezes dá, sei lá, Exceção que você consegue solicitar uma medida nova, alguma um coisa assim, ajuste, né? um Aham. ajuste. Eu tenho um Mas amigo que ele foi fazer o concurso da polícia e ele tem 1,70, mas no dia que ele foi, não sei, prestar o concurso lá, fazer os testes, ele mediu 1,69 e aí ele foi uhum, reprovado, né? Porque para entrar na polícia tem que ter pelo menos 1,70. E aí ele sim. entrou com um recurso para poder irem lá, medir de volta para ver que realmente ele tinha 1,70. Então acho que pode ser algo assim. Você registra, Aí mediu mas de tem novo e viu que como. o cara tinha 1,68. Pensou? Aí piorou, né? Aí ele piorou, não Ah, faz não mais vai nada mesmo. agora. Boa. Não, Aí mas ele conseguiu. acontece. Então, algo desse jeito, você conseguir, tipo assim, vou aqui no dia de tal campeonato, ou sei lá, envio tal papelada com algum tipo de laudo, mas só que isso é fogo, né, mano? Um, um esporte que os caras usam É, receita mano. falsa de médico pra pegar veneno, conseguir laudo de É. altura vai ser fácil, né? Assim, cara, Mas. aqui em Portugal nas farmácias tem um aparelho que você sobe e em cima dele, é tipo uma balança. Aí uma balança de Aham, bioimpedância. Aí você segura ali as mãos ali no pegador,
e ele tem, tipo, em cima de você como se fosse um sensor. E aquilo ali, ele tira a tua altura precisa, através de um Ah, laser. Eu que acho que teria legal. que ser algo nesse tipo, entendeu? Só que daí cabe o Aham. investimento também para ter essa máquina. Não sei como funciona. É, Mas eu acho que É que assim é uma forma mais tem precisa. campeonato, tem campeonato que a balança é, tipo, é Balança de comprada, cozinha. é de cozinha, Balança de né? cozinha. Compraram duas balanças de cozinha, cada um você põe um pé em cada balança e vai. Nossa, Exato. mas eu acho Mas tá que pode ser melhorando, algo. cara. Tá melhorando. Hoje nosso Ah, esporte do não, com que era certeza. 5 anos atrás, meu, não tem nem comparação, cara. Porra. Hoje Não, já tem sim. competições aí no Brasil que, cara, as câmeras, a qualidade de transmissão, o backstage pros atletas, espelho, comida, Aham. cadeira. Antes não tinha nada disso. É. Agora já tá dando um salto muito grande mesmo. Não, sim, aí você falou da transmissão, pô, o Brasil, se duvidar, é o único país que transmite Pro Show de graça, É, com com qualidade, né? narração, tudo, com qualidade, pô. Tem campeonato, por exemplo, eu tinha visto, se eu não me engano, do ano passado, o Tampa. Teve um pay-per-view, tipo assim, muito fraco, Horrível, né? É. e você pagava, se não me engano, tipo 50 ou 40 dólares. Eu não paguei porque não tinha ninguém assim que eu tava tão afim de ver, mas depois eu vi algumas imagens, tipo assim, nossa, muito ruim. E aí você vem aqui no Brasil, uma imagem de graça, com qualidade, narração, os caras sempre Sim. fazendo algo ali para criar um dinamismo, né? Tendo uns comentaristas, tudo, pô. Então isso faz muita diferença, né? A gente tá Agrega muito, né? Porra, não. Pô, Agrega muito. como que não é para um atleta, por exemplo, eu vou competir e só mandar o link ali para os amigos ver, sabe? Sem ter que os amigos ter que pagar um pay-per-view e tal. Às vezes nem todo Sim. mundo tem, né? Mas pô, isso é legal. Mas só pra gente ir encaminhando aqui pro final, você tinha comentado uns dias atrás que você tava com 120 quilos, né? Com quanto que você tá agora? Só uma curiosidade. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Pacho, faltavam 22 semanas, eu tava com 133 quilos. E aí Doideira. a gente começou a fazer um trabalho para essa competição de 23 de setembro. Ele reduziu minhas calorias, reduziu meus ergogênicos, aumentou meu treino e o meu peso foi caindo. Foi caindo, até que se estabeleceu em 122. Com 122 ele fez alguns ajustes na minha dieta. Meu peso continuou caindo, 121, 120, estabeleceu em 120. Quando eu estava com 120, agora faltando 2 semanas atrás, o meu corpo começou a entrar. Eu percebi que meu cansaço tava, tipo, como empilhando. Dia a dia tava empilhando o cansaço e eu via que minha recuperação muscular já não tava ficando tão boa. E aí chegou agora, hoje é segunda-feira, quarta-feira passada eu mandei mensagem pro Pacho, falei, Pacho, os últimos 3 dias eu não consegui treinar legal. O meu peso hoje tá com 118. Meu peso, tipo, caiu de 120 para 118 e com a mesma dieta. Não era para isso ter acontecido. E aí, faz 3 dias já que eu tô flutuando nesse peso aí, 118, 118,5, e eu tô com muita dor, né, atrás do meu joelho e no meu ombro, etc. Ele falou, olha, então eu quero que você faça essa dieta aqui. Passou uma dieta com um pouco mais de comida. Eu quero que você fique 3 dias sem cardio, sem treino. Eu quero que você entre com um Será, né? anti-inflamatório. Né? Eu quero que você entre com um anti-inflamatório X. Então, quando você voltar a treinar, eu quero que você faça esse treino aqui. Ele me passou um treino regenerativo. Então, hoje eu fui ali, foi o primeiro treino regenerativo que eu fiz. Mas, hoje eu já tô com 120. O peso já subiu de novo e eu mandei o Aham. vídeo para ele. O físico já deu outra. Parece que o físico tá com vida agora. E tô comendo mais, tô fazendo um treino tranquilo essa semana, como se eu tivesse de férias, porque eu tô fazendo um treino por dia só, isso. Já tinha esquecido dessa O cara sensação. treina só um treino e já se sente de férias, né? É, Caraca, você exatamente. poder acordar e comer, mano, é Vida alegria, mansa, entendeu? né? É vida mansa, porque, porra, comia à noite zero carbo, só carne e legume. Aí acordava de manhã com fome. Aí, porra, eu tenho que treinar ainda pra daí comer, tá ligado?
Aí eu treinava, agora que eu terminava de treinar, mano, eu já tava varado de fome. E aí eu tinha que comer meio que correndo, porque eu Aham. começava a treinar às 8 e termina às 9h30. Meu primeiro aluno de personal trainer é às 10. Então, tipo, Hum. era tempo de trocar de roupa, comer e já começar a dar aula. Quando dava meio-dia, filho, eu já tava varado de fome de novo. Nossa, E pior que aí, em vida que pré-contest, né? segue. Você come rápido, parece que nem enche direito, né? É, mano, nem dá pra você apreciar muita comida, mas cada refeição que você faz ali, pô, entra com aquela alegria no físico, sabe? Você dá valor pra cada arrozinho que você come, aveia, fruta, entendeu? Quando você tá em off-season, você não presta muita atenção nisso, Aham. né? Você tá até meio farto de comida. Aquela época que até a salada fica valiosa, né? É, eu não tô usando salada, eu uso, ele passa vegetal, né? Vegetal e legume. Aham. Então aqui em Portugal é muito prático assim em termos de alimento. Você vai no Aham. mercado e a gente costuma comprar o congelado, então a gente compra lá, por exemplo, 2 quilos de brócolis congelado, é muito barato. A gente coloca aquilo ali para fazer no vapor. Então a gente sempre prepara 2 quilos de brócolis e já fica tranquilo, sabe? Aham. Já dá para algumas refeições ali. Sim. E isso Aham. facilita muito, é muito prático aqui também. Tipo, o arroz a gente consegue usar arroz basmati. No Brasil, eu Sim. lembro que arroz basmati era algo fora da realidade, porque era É muito caro. caro. Nossa, E, curiosamente, eu vi um vídeo até do Rui. Vocês têm, eu não sei se ainda tá com como tá o projeto que tem com o Guirrito e tal, né? Que vocês estavam com aham. um projeto aí em Portugal. Eu vi até um vídeo do, acho que é Rui, né? Que ele que é português, né? Que tá junto com vocês. Cara, eu não tô mais no projeto. O que que aconteceu? Não, O Gui sim, começou o só tô. projeto, aí agora Aham, ele tá tocando o projeto com a Prozis. A Prozis é uma empresa portuguesa. E aí ele aham. tá É, então, tocando o eu projeto só junto não. com a Prozis. Eu não sabia se você tava ainda, por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque eu não tava vendo você mais. Mas eu lembro de lá no comecinho, um vídeo com o Rui, né, que é um dos que fazia parte, que ele é português, falando do mercado, né, a diferença do mercado, falando as coisas que tinha. E se eu não me engano, ele fala até do arroz também, que lá é Sim. bem acessível, tudo. Isso faz, É. querendo, não faz uma diferença, né, Cara, principalmente em pré-conta. o que você for converter, que acaba sendo um pouco mais caro, aqui em Portugal é a carne, né? Aham. Tipo, o quilo do peito de frango aqui tá entre 7 e 8 euros o quilo, né? Se Muito você peixe na sua multiplicar dieta, PH? Ou não? a última refeição do dia, irmão, salmão. A Só última salmão refeição, ou você só, consome algum outro? só o salmão. Aham. 200 E um gramas. bacalhauzinho, zero, tá usando bacalhau, não dá. Irmão, não por opção mesmo, sabe? Eu tenho Aham. salmão aqui de fácil acesso. Eu tenho um amigo meu que consegue fornecer isso para mim. Então é um salmão norueguês que no Brasil você nem vê isso, sabe? Tipo, é um salmão que vem lá da Aham. Noruega, salmão selvagem, laranjado assim que brilha teu olho. Nossa. E aquilo ali, tipo, se você for comprar na peixaria, aquilo ali custa, vamos supor, 13, 15 euros o quilo. Não, Aham. isso é caro se você for comparar com outras carnes, mas no Brasil não tinha isso, do salmão, né? É, nem Agora, o tem. frango, se você for converter, que eu falei 6 7 euros, 7 8 euros o quilo, multiplica isso por 5, né? Tipo, dá 40 30 reais reais. aí, 30 reais mais ou menos, 40 reais o quilo. Isso é caro, né? Se você for Aham. converter, mas não dá para converter. A gente converte quando a gente vem de turista. Quando está vivendo aqui, não existe mais isso. Mas caso à parte, se for comparar assim, conversão, a única coisa aqui de fora que é mais caro é a proteína. O resto é tudo mais barato, mano. Tudo mais barato. Tudo mesmo. Aham. Não, legal. E, mano, só pra gente finalizar, a gente queria muito falar sobre a preparação, tudo. A gente deseja muita sorte. A gente conversa aqui entre nós e não é da boca pra fora. Eu realmente curto muito o seu trabalho, seu físico. Te deseja muita Obrigado, irmão. sorte. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para atletas que estão começando agora, atletas amadores. E aí você pode escolher se você quer ser realista, se você quer ser motivacional. O papo que a gente teve com o Lucas é mais de ser racional, mas aí tem gente que prefere ser motivador, né? Eu sou mais do jogar, de jogar água fria nos caras. Mas eu queria que você deixasse um conselho, pode ser algo simples, pode ser o que talvez fez diferença para você,
Mas deixa um conselho aí para os atletas amadores, os que estão começando agora, que acho que não, pô, não é todas as vezes que a gente consegue ter um conselho vindo de um atleta como você, né? Um atleta profissional que está aí perto de competir no praticamente o show do ano, né, do Brasil, porque vai ser praticamente é o Um único dos que vai ter, né? principais no Brasil, vai ser o primeiro clássico pro do Brasil, vai ser esse, Sim. no Então, segundo deixa aí um semestre. conselho para essa molecada. Então, vamos lá. O pessoal pergunta, já me perguntaram já o que, que me leva a competir, né? Hoje em dia, a adrenalina do palco que eu já senti várias vezes, a sensação, aquele respeito que você consegue ter dos seus adversários ali no backstage, né? Aquelas palavras ali que você troca e vê que os atletas te respeitam pelo trabalho que você está apresentando ali, sem precisar falar muito sobre isso. Isso é o que, tipo, me cativa a continuar competindo, sabe? Eu tô falando da minha parte, o que eu sinto e o que me motiva a continuar competindo. Ah, claro que também o desejo de você sempre querer sair vitorioso e poder sair vitorioso também é tesão, né? Mas não é o principal, o must do esporte que eu vejo. Eu sinto o que me mantém atleta é aquela adrenalina de palco, eu ter respeito dos meus adversários com o meu esforço, com o meu trabalho, né? E ser aplaudido pelas pessoas que eu amo, que vão estar ali na plateia assistindo, né? É isso que me cativa. Agora, para as pessoas que estão entrando hoje o esporte ele está com um hype muito alto, né? A gente vê no Brasil grandes atletas, né, mostrando a vida maravilhosa que eles vivem, sendo patrocinados, mas a gente sabe que disso tudo são poucos que chegam lá, né? São poucos que conseguem chegar no melhor do melhor do melhor, mas todos eles que chegaram passaram pelo processo, e o processo insiste e implica em você acreditar, né, no seu próprio trabalho. Então, se você quer ser atleta, se você está começando agora, eu acho que você tinha que, primeiro, ter clareza se é realmente isso que você quer para a tua vida, o que, que você vai conseguir agregar para a tua vida através de ser atleta, né? E só dando uma pausa antes de eu falar disso, eu sendo atleta, eu consegui agregar muito para a vida da minha família principal mesmo, sabe? O meu Aham. pai começou a fazer reposição hormonal com testosterona e isso melhorou muito a qualidade de vida dele. A minha mãe trocou o hábito alimentar dela porque ela viu eu fazendo dieta e viu o quanto isso, né, agregou na minha vida. A minha irmã conseguiu melhorar a vida dela também, melhorando os hábitos alimentares. Então só isso já paga o preço para mim. Agora, para as pessoas que estão entrando, elas precisam ter clareza e ver o que, que elas vão conseguir através do esporte. Porque se você estiver alimentando o seu ego, é melhor você parar agora, porque senão lá na frente você vai pagar um preço que você não queria ter pago. E vai vir o preço vem para todos, né? Então cabe a você ter racionalidade para saber se é isso mesmo que você quer para sua vida. Porque não é tudo, quer dizer, tudo que a gente vê no YouTube não é a realidade do nosso esporte. Não é. Né? Tem muita coisa por trás e você só vai saber um pouquinho do que passa por trás, né, quando você se preparar. Quando você for se preparar para competir, você vai sentir um pouco do que é ser atleta. E o meu conselho é: se você está indeciso, compita. Eu falo para as pessoas: compita uma vez na sua vida. Passe pela preparação, faça o desafio com você mesmo para ver até onde você é capaz de suportar o déficit calórico, o treino intenso, o descanso contado no relógio. Passe uma preparação e veja até que ponto você consegue levar o teu eu para o mais alto, para mais alta performance possível na sua vida. Se você conseguir chegar lá no palco, ótimo. Você vai ver que você é capaz de controlar tudo na sua vida. Basta você pensar e agir dessa maneira e ter foco nas coisas que você consegue controlar. O esporte, a preparação do bodybuilding faz isso. Eu sinto isso na pele. Você se obriga a ter controle de muitas coisas na sua vida que, se eu não fosse atleta, talvez eu deixaria passar em branco. Eu não ia tá dando atenção para essas coisas. Mas quando você passa por uma preparação, você se obriga a dar atenção para essas coisas. E eu digo coisas, o descanso, aos horários das suas refeições,
É você ter que se dispor ali para passar 1 hora e meia na cozinha, fazendo as suas refeições, lavando a sua louça, entendeu? É você sendo marido, sendo namorado, e é você indo pro ginásio com tesão para poder treinar e sair de lá quebrado, entendeu? Agora, compita uma vez. O meu conselho para as pessoas que estão começando agora é: compita. Depois você vai medir a febre e você vê o que você faz por sua vida. Nem tudo que a gente vê no YouTube é a realidade, mas se você acreditar, se você passar pelo processo, gostar, crescer no esporte, assim como todo mundo que chegou lá em cima, você vai conseguir ter uma boa vida, você vai conseguir sim conquistar coisas, é legal, você vai ser reconhecido, é legal, mas tem que amar, cara. Você tem que gostar mesmo disso, você tem que gostar do desafio, tem que ter clareza no que você quer para sua vida, entendeu? E amar o processo, irmão. E tentar fazer isso da forma mais saudável possível, pé no chão possível, não abusar de drogas, não fazer treinos louco, não sobrecarregar suas articulações, saber ouvir o seu corpo, a hora que você tem que dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente, isso é muito importante, né? E nunca, 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 nunca faça sozinho. Sempre tenha um preparador, alguém por trás te orientando. Sempre, sempre, porque é a pessoa com quem você vai poder também tirar satisfação. Entendeu? Se você tá sozinho, não tem com quem você tirar satisfação. Agora, você tem que ter uma pessoa ali para te orientar, para falar: olha, vai por aqui, faz isso, usa isso, para de usar isso. Entendeu? Um atleta em preparação, ele não tem capacidade para ter essa noção do que ele tem que manipular. Então, tem que fazer, tem que ter um preparador. E já começa colocando a mão no bolso. Né? Se você quer competir sem colocar a mão no bolso, tá errado. Entendeu? Porque daí na hora que chegar, que tiver que cobrar o seu preparador, se você não paga, como é que você vai cobrar? Né? Como é que você vai exigir alguma coisa se você também não está pagando? Né? E se você gosta do teu preparador e se você confia nele, nada mais, nada menos do que pagar pelo conhecimento dele. Né? Então, é essa a minha dica aí para as pessoas que estão começando. É ter clareza e competir uma vez, medir a febre, e aí você vê o que você faz na sua vida. E faça isso com o preparador. E é com essa aula que nós terminamos o Pumping Cast de hoje, episódio de número 17. Estamos aí empenhados e queremos agradecer, PH, pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Nosso primeiro convidado diretamente de Portugal, né, internacional. Estamos muito felizes por esse papo e quero terminar dizendo o quanto que nós estamos torcendo, desejando sucesso mesmo para você nesse próximo desafio. Estamos na torcida. E é isso. Se quiser deixar um último recado, se quiser Vocês deixar vão suas estar redes lá sociais na aí. competição? Vão estar lá em setembro? Infelizmente não, mano. Eu tô querendo ir, mas eu acho que eu não vou conseguir. Sério? Vocês moram aonde? Eu Porra, sou eu de moro na São... outra ponta do país. Eu sou de São Paulo. Pô, mas São É, Paulo é tranquilo, pô. não, Gui, mas você não tá em São Paulo, pô. Não, eu moro na outra ponta do país. Eu moro no Nordeste, pô. Aí fica difícil, faço Ah, faculdade aí. tá. É que você veio de São Paulo, mas tá Moro em a João 4 anos. Pessoa? Moro em João Pessoa. Ô, PH, seguinte, você vai ganhar a vaga. Se você ganhar, mesmo assim, vem tirar a vaga de alguém aqui em Recife, que aí nós tiramos uma foto. Irmão, olha, eu tava falando ontem com o Pacho, eu tava mandando o calendário pra ele. E, tipo assim, essa competição de 23 de setembro, ela vai dar vaga pro Olímpia de 2024. Não é Ó. desse ano, né? Então não é desse ano. Aham. Então eu não vou concorrer vaga para esse ano. Ah, Então, digamos que eu ganhe a vaga para ano que vem, nessa 23 de setembro, eu vou competir mais vezes esse ano, sim. Pelo menos mais 2 vezes eu quero competir. Vem pro Porque Recife, porra. Tira uma foto. é isso aí. Então eu falei já com o Pacha, dei a sugestão, vamos ver, cara. Tudo vai depender de como rolar essa semana seguinte aí a essa competição, sabe? Porque eu quero ficar no Brasil aí uma semana depois para fazer um network também, falar com alguns atletas. E é boa. bom, né, os atletas terem esse Porra.
esse network, assim, principalmente nas competições, eu acho que agrega muito para a rede social e para o trabalho de cada um. Então Principalmente eu se quero, vencer, né? Porra. principalmente se vencer, então eu quero aproveitar um pouco essa fase aí, logo depois da competição, porque, cara, eu tô 4 anos aqui em Portugal já, né, mano? Eu não tenho muito contato aí com o Brasil. Na verdade, a minha rede social já tá até invertida, já tenho mais português do que brasileiro me seguindo. Aham. Então eu preciso melhorar aí a minha rede aí no Brasil, meu network. Inclusive, já falaram pra mim assim, PH, por que você não vai pro Brasil, mano? Por que você não tá no Brasil? E quando eu tava no Brasil, 4 anos atrás, eu lembro que tinha atletas que tinham, vamos lá. Eu tô falando de seguidor, mas, cara, seguidor, querendo ou não, é um parâmetro É o que é termômetro, né? importante para um atleta, né, cara? É importante. Então, tinha atletas que estavam com 10, eu tava com 30, hoje eu tô com 50, os caras estão com 150, você tá entendendo? Tipo, o network Aham. no Brasil gira muito mais alto, porque, porra, tem atleta em todos os ginásios, para você treinar junto com, gravar junto com um ou com o outro é muito mais fácil. Aqui em Portugal já não tem tanto essa cultura de collab. E aí me perguntam, PH, por que você não volta pro Brasil? Eu falo, irmão, aqui em Portugal eu tenho tudo que favorece a eu ser um bom atleta na minha preparação, mas eu não tenho só o network. Coloca na balança e veja o que vale a pena. Então, tipo Aham. assim, nesse momento, antes de encerrar aí, só dando mais uma prolongada, nesse momento, eu estou aproveitando tudo que Portugal me oferece para fazer minha melhor preparação. Eu vou jogar os dados na mesa. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa competição, entendeu? Mas tudo correr bem, eu acho que as portas vão se abrir, seja aí no Brasil, seja aqui fora. Estou trabalhando para isso. Eu sei que isso só vai vir também se eu me esforçar para melhorar minha rede social. Não basta eu ser o melhor PH no palco. Eu tenho que trabalhar minha mídia, né? Eu tenho que trabalhar minha rede, eu tenho que me expor mais, querendo ou não, porque a única forma de eu conseguir, né, alavancar minha carreira como atleta e ter um bom patrocínio é se eu melhorar o meu marketing, não. E isso não tem receita de bolo. Tem que É. trabalhar e aos poucos e melhorar isso. Então acho que essa competição no Brasil vai ser muito bom para isso também. Então é isso. Setembro estamos aí, se Deus abençoar a gente com saúde para fazer uma boa preparação. Eu espero que todos os atletas estejam lá. O Zancanelli, o Javorski, o Marins, o Fábio Júnior, o Diego Galindo, o Edoc, o Caio Caio. Bonfim. Não sei se esqueci de algum, o Breno Altério. Eu espero que todos estejam lá para a gente poder fazer uma competição fenomenal como nunca foi antes no Brasil. Porque até agora eu acho que a mais pica que teve no Brasil de Classic foi aquela no Rio de Janeiro. Foi. Aham, com Mas essa, certeza. essa, essa tem tudo para superar se todos eles forem, né? Então eu conto com todo mundo lá. Fica aí meu convite. Vamos para cima, vou ganhar essa porra. Tamo junto. Boa. Vou fazer um post de aspas. Aspas PH, vou ganhar esta porra. Boa. Não, É da isso. hora. É Esse é o isso, título mano. do vídeo no YouTube. Nem explica nada, né? Só coloca, vou ganhar essa Ah, porra. tá, Já ai, era. caralho. Mas é isso, Não, rapaziada. Obrigado aí pelo é, convite, por terem me chamado aí para participar do podcast. Fico muito feliz mesmo. Espero que alguém aí que esteja ouvindo possa ter tirado alguma informação, né, boa aí dessa nossa conversa. E, bom, continuem fazendo esse trabalho. Eu vou estar aqui deste lado, vou estar ouvindo e acompanhando vocês. E é isso, rapaziada. E dessa maneira apoteótica colocamos um fim nesse episódio. Uma pena que já acabou, o papo fluiu muito legal. O PH tem que te agradecer, né? O primeiro atleta internacional e o primeiro Classic Pro que nós aqui conversamos no Pumping Cat. Vitor, tem que te agradecer mais uma vez por essa parceria, projeto que está avançando. Se você gostou, contribua, apoie quem faz esse conteúdo independente, porque não é fácil, às vezes a gente tem algumas dificuldades pelo caminho, mas é sempre muito prazeroso estar aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Não esqueçam de escutar os outros episódios e até a próxima. Fiquem bem. apoteótico foi bom, hein? A apoteótica Vou foi ganhar bom, essa cara. porra. É muito apoteótico, né? É muito, caralho.